Audiobook do livro Dylan e Meg Quando Amor é o Destino, capítulo 15. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Uma felicidade tão intensa e inédita que parecia ter saído de um sonho. Dylan e eu estávamos completamente apaixonados. Para o próximo feriado prolongado, ele me convidou para passar alguns dias em Visconde de Mauá. Alugamos um chalé incrivelmente romântico, escondido entre as montanhas, envolto por natureza. Era quase impossível sair do quarto. Nos bastava a presença um do outro, como se estivéssemos numa lua de mel antecipada. Durante o dia, ele me levava para conhecer as cachoeiras cristalinas. Em meio àquelas águas frias e puras, eu sentia como se estivesse sendo lavada de todas as minhas dores. À noite, nos aquecíamos juntos diante a lareira. Fazíamos amor no chão, na cama, no chuveiro, e ele sempre deixava em mim um gosto de quero mais. Dylan estava mais carinhoso que o habitual, e entre beijos quentes e declarações doces, sussurrou em meu ouvido. Vamos voltar para o Rio, e eu vou te levar para conhecer minha família. Quero formalizar nosso namoro. Eu sorri, concordando com um leve aceno. Ele segurou meu rosto com as mãos e continuou. Eu te amo, Meg. Nunca pensei sentir isso por alguém. Sei que é precipitado, mas quero passar minha vida inteira com você. Meu coração disparou. O Dylan que todos conheciam como sedutor e desapegado estava ali, vulnerável, completamente entregue. E eu também estava loucamente apaixonada. Se eu queria passar minha vida inteira com ele, sem a menor dúvida. De volta para o Rio, mergulhei na rotina da faculdade. Havia perdido algumas aulas e corria atrás das matérias. Fiz o que eu sabia fazer de melhor: estudar. Liv, por outro lado, desapareceu. Liguei algumas vezes sem sucesso. Quando enfim consegui falar com a tia Jéssica, ela me contou que a Liv havia trancado a faculdade. Estava enfrentando um quadro de depressão e já tinha iniciado um tratamento. Fiquei arrasada, mas também impotente. Minha relação com a família, e especialmente com a tia Jéssica, sempre foi complicada. E depois que eu descobri ser adotada por aquele que eu chamava de pai, a distância entre nós aumentou ainda mais. Restava apenas o vínculo frio da empresa e os depósitos mensais generosos na minha conta. No meio da semana, Dylan me ligou com 2 boas notícias. Começaria seu estágio em um dos hospitais da família e no domingo haveria um almoço, que toda a família estaria reunida para finalmente me conhecer. Ansiedade, nervosismo se misturavam nos dias seguintes. Eu me senti feliz, verdadeiramente especial para ele. No domingo, passei horas tentando escolher uma roupa. Optei por um vestido longo, peguei um táxi, sonhando com um dia que finalmente teria minha própria carteira de habilitação e meu carro. Cheguei ao apartamento de Dylan pontualmente ao meio-dia. Fui recebida por Clara e finalmente devolvi aquele vestido que estava comigo há muito tempo. O aroma da comida dominava o corredor e eu soube de imediato que era ele quem preparava o almoço. Seja bem-vinda. Logo atrás dela surgiu Dylan. Chegou na hora certa. Me beijou e segurou minha mão com delicadeza. Venha, vou te apresentar a minha família. Finalmente conheci formalmente sua mãe, Regina, seu pai, Ian, e a avó, Marília. Fui acolhida com sorrisos e carinhos. Você é linda. Já esteve aqui antes? Seu rosto me parece familiar. Disse Marília, a avó do Dylan, com ternura. A mãe dele sorriu com uma pontinha de malícia. Ela já veio sim, mamãe. Mas era só amiga do Dylan. E sua prima, como está? Está melhor. Está em tratamento. Dylan retornou à cozinha e eu fiquei ali, sozinha, com os 3 sendo gentilmente bombardeada por perguntas. Quantos anos você tem? 18. Já entrou na faculdade? Sim, faço administração.
Foi aí que eu percebi algo curioso. Ele tinha um sotaque diferente e, sem conter a curiosidade, eu perguntei: "Você é brasileiro?" Ele sorriu com um ar tranquilo e respondeu: Não, sou um escocês. Vim para o Brasil logo após me formar em medicina. Conheci a Regina em um projeto social na Amazônia. Nunca mais quis voltar para a Escócia. E você já está trabalhando? Mora com seus pais? Estava claro que Dylan não havia dito nada sobre mim. Não, meus pais já faleceram. Respondi com um nó familiar apertando minha garganta. A avó dele segurou delicadamente uma das minhas mãos e disse com os olhos marejados: Pobrezinha, tão nova. Nós sabemos o que é perder alguém próximo. É uma ferida que nunca cicatriza. O clima pesou. O ar parecia mais denso. Mas como se sentisse algo, Dylan surgiu a tempo e nos chamou para a mesa, dissipando a melancolia. A sala de jantar era espaçosa, com uma mesa de mármore que refletia a luz suave que vinha da grande janela. O aroma de camarão na moranga que Dylan preparou envolvia o ambiente. Servido com arroz integral, o prato arrancou elogios sinceros e, por um momento, eu me senti pertencente. Aquela era a família que, por tantos anos, eu havia sonhado em ter. Após o almoço, seguimos para outra sala. A sobremesa foi torta caseira com café. O pai do Dylan elogiava com entusiasmo. Filho, estava delicioso. Se não fosse o médico, seria um chefe de mão cheia. Ah, não dá ideia, Ian. Regina advertiu com um sorriso matreiro. Dylan riu colocando o guardanapo sobre o colo. Fica tranquila, mãe. Cozinhar é só um hobby. Foi então que Marília, em um tom nostálgico, murmurou: Um dom que ele herdou do meu Henrique. Henrique? Meu filho mais velho. Ele faleceu há 18 anos. O silêncio voltou a cair como uma névoa. Eu me senti invadida por uma delicada culpa por ter perguntado. A avó do Dylan olhou para Clara. Minha neta, traga a foto dele para que ela veja. Vovó, talvez ela não queira ver. Fiquei entre o receio e a vontade de demonstrar respeito. E, movida por um impulso, respondi: Não tem problema, eu posso ver. Enquanto Clara se levantava, Marília continuou, o olhar fixo em algo que já não estava mais ali. Henrique era tão bonito. Era um bom rapaz. Estudioso, dedicado. Teria sido um excelente médico. Aquela sala parecia agora impregnada de lembranças. As paredes guardavam mais do que quadros. Guardavam histórias, saudades e um nome que, de alguma forma, ainda pairava sobre aquela família. Mal sabia eu que aquela fotografia mudaria tudo. Clara caminhava em minha direção com o porta-retratos nas mãos. Levantei-me por cortesia. Estendi os braços para recebê-lo. Mas no instante em que meus olhos pousaram sobre a fotografia, algo dentro de mim estilhaçou. Meu coração gelou. Depois disparou em descompasso. A imagem daquele homem me atingiu como um raio. Era o mesmo que apareceu ao lado da minha mãe na velha fotografia que tia Jéssica havia me dado. Aquele homem era o meu pai. Minhas mãos tremeram. A visão embaçou, o chão pareceu desaparecer sobre meus pés. Depois, apenas escuro. Meg. A voz do Dylan ecoava distante como se vindo de um túnel. Regina parecia aflita, sua voz trêmula, distorcida. Meu Deus, o que será que houve? Acordei estirada no sofá. O rosto do Dylan pairava sobre o meu, desfocado. Ele me ajudou a levantar com delicadeza, enquanto colocava um copo de água entre minhas mãos que ainda tremiam. Você está gelada. Consegue me ouvir? Está tudo bem? Assenti confusa. A garganta seca, os olhos molhados. Ao meu redor, rostos apreensivos me fitavam. Notei o porta-retratos agora trincado nas mãos da Clara.
E a dor tomou conta de mim como uma onda que arrebentava sobre um corpo indefeso. Encarei todos. Encarei aquela família. Minha família. Eu tinha avó, tios, primos e eu estava apaixonada pelo meu primo. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que eu pudesse formular qualquer pensamento coerente. Meg, o que aconteceu? Eu respirei fundo, buscando forças no que restava de mim. Apontei para a foto. Ele é o meu pai. O silêncio que se seguiu foi quase sólido. Um espanto coletivo tomou conta da sala. Dylan. Tia Jéssica me deu uma foto do meu pai. Eu não te contei porque eu já sabia que ele havia morrido antes da minha mãe descobrir que estava grávida. Como seu pai morreu? Tentativa de assalto. Meu Deus, eu sabia que seu rosto não era estranho. Você é a cara da Sofia. Regina segurou o ombro da mãe, tentando acalmá-la. Calma, mãe. Meg, você tem certeza? Sua mãe não engravidou depois do fim do relacionamento? Não. Tia Jéssica disse que meu pai adotivo era estéril, mas quis me criar como filha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dylan continuava imóvel, em choque, os olhos fixos em mim como se não compreendesse o que acabava de ouvir. Regina então falou como quem revive lembranças antigas. Eu me lembro da Sofia. Ela tinha acabado de chegar do sul quando conheceu o Henrique. Estavam perdidamente apaixonados. Quando ele morreu, ela sumiu do mapa. Ai, que situação. Vocês são primos. E primos não podem ter um relacionamento amoroso. Dylan levantou-se no impulso, a voz áspera. Mãe, não é hora para isso agora. Marília ergueu-se também, os olhos marejados e brilhantes. Esse era para ser um momento feliz. Eu tenho uma neta, uma parte viva do meu Henrique. Venha cá, minha querida. Ela me abraçou com ternura. E ali, em meio à dor e ao desespero, conheci o calor de um abraço de vó. Algo que eu sempre imaginei, mas nunca havia sentido. Era doce, protetor. Vi Dylan sair da sala com passos firmes, furiosos, seguido por Ian. Regina me envolveu com seus braços, enxugando minhas lágrimas. Sei que é difícil, Meg, mas agora você tem uma família e estaremos sempre aqui para você. Só entenda que um relacionamento entre vocês não será possível. Somos uma família agora. Eu sei, mas eu o amo, Regina. Pode me chamar de tia. E eu, de vó. E mesmo em ruínas por dentro, um pequeno sorriso se formou nos meus lábios. Um gesto de aceitação. O ponto final em um sonho e o primeiro parágrafo de uma nova realidade. Eu decidi. Escolheria ter uma família. E suportaria, com toda a força que me restava, a dor de não poder amar. Meus pés pareciam carregar o peso do mundo quando tocaram o chão. A porta do meu quarto se abriu como se eu estivesse tentando escapar para outra realidade. Qualquer outra, menos essa. Como assim ela é minha prima? Não podia ser. Eu estava apaixonado pela minha prima. Não fiquei sozinho nem 30 segundos. Meu pai entrou logo atrás de mim. Está tudo bem? Você acha que está tudo bem? Ela é minha prima, pai. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Coloquei as mãos sobre o rosto, tentando sufocar o turbilhão de emoções que me engoliam. Meu pai sentou ao meu lado, a mão firme sobre o meu ombro. Fique calmo, Dylan. Tudo vai se acertar. Eu preciso ficar sozinho. Ele se levantou e saiu do quarto. Tranquei a porta e, ali no silêncio daquelas 4 paredes, me entreguei ao choro. Chorei porque a amava e sabia que aquilo não podia acontecer. Chorei porque sabia que minha mãe, minha avó, todos jamais aceitariam nossa união.
Não demorou para que Meg batesse a porta. Dylan, precisamos conversar. Abre a porta. Vamos conversar. Ele abriu a porta completamente desorientado. Os olhos vermelhos, como se o mundo todo tivesse desabado sobre ele. Lágrimas escorriam de seus olhos pesadas e silenciosas, marcando a sua pele com um sofrimento que eu nunca havia visto antes. Entrei sem hesitar, caminhando até a cama e me sentei ao seu lado. Dylan, eu tentava falar, mas as palavras se perdiam, desvanecendo-se antes mesmo de serem ditas. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia como aliviar aquela dor imensa que ele carregava. Eu deveria ter mostrado a foto quando tia Jéssica me deu. A voz dele estava rouca, quebrada, como se um pedaço de si mesmo tivesse se despedaçado. Você não tem culpa. Como você imaginar? Minha prima. Ele estava tão perdido quanto eu, tão confuso quanto um rio fora de seu leito. Eu estou chocada, tanto quanto você. Aqueles olhos verdes, marcados por um desespero profundo, me atravessaram como se estivessem pedindo uma solução que eu não tinha. E agora, Meg? O que vamos fazer? O ar estava denso, minha voz soou baixa, quase sufocada, tentando encontrar alguma certeza, alguma resposta que fizesse sentido. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu queria acreditar que tudo iria se resolver, que algo de mágico nos manteria juntos. Mas dentro de mim, eu sabia que isso era uma ilusão. Podemos ficar juntos, Meg. Já vi histórias de primos que se casaram. Suas palavras foram um grito de desesperada esperança. Ele me olhava como se eu fosse a única coisa que restasse no mundo. E aquele olhar, aquele pedido, me desmantelava por dentro. Dylan, isso não vai ser uma opção. Nós não podemos mais ficar juntos. Eu vi seus olhos se perderem numa tristeza profunda tomando conta do seu ser. E aquela visão me despedaçava. Não, Meg. Não faz isso. Vamos ficar juntos. Eu não sei viver sem você. Eu não quero. Por favor, Dylan, não faz isso. Eu te amo, mas eu não posso ficar com você sabendo que você é meu primo. Não podemos. Não é certo, Dylan. Me diz, por que não é certo? Porque somos primos, Dylan. Era verdade crua e dolorosa. E nada mais poderia ser dito. Eu sabia que essa decisão nos partiria ao meio, mas era o único caminho que restava. Foi difícil me afastar, mas sabia que não podia continuar ali. Meu coração estava em pedaços, mas eu precisava seguir em frente. Precisava dar um passo para longe da dor que nos consumia. Despedi-me de todos com um peso no peito. Marília pediu para que eu voltasse logo. Prometi que voltaria. Quando cheguei em casa, a cama me acolheu com a solidão que eu buscava. Deitei e finalmente me permiti chorar. Chorei porque, embora estivesse devastada por não poder ficar mais com Dylan, algo dentro de mim também se aquecia. Descobri que em meio a essa dor havia encontrado algo precioso. Minha verdadeira família. Queria me aproximar deles, tocar a verdade de um laço que eu não sabia que existia. Queria estar mais perto da minha avó, mesmo sabendo que isso me traria mais sofrimentos. E ainda mais para o Dylan. Ficar perto dele agora era impossível. Transformar o que eu sentia por ele em algo aceitável, algo que não fosse amor que queimava, parecia doloroso demais. Mas, acima de tudo, eu sabia que essa dor faria parte de um crescimento que eu ainda não entendi e que talvez um dia a distância entre nós fosse o único caminho possível.